Olá, aqui é Joaci Júnior, seu professor de Geografia, e esse é o Plano de Estudo Tutorado PET, volume 3. Bons estudos! Esse vídeo é para você, estudante do segundo ano do ensino médio, e na semana 1 do PET volume 3 de Geografia, o tema é estrutura fundiária. Nesse vídeo você vai aprofundar um pouco mais sobre o debate da estrutura fundiária do Brasil, analisando os principais problemas relacionados, compreendendo a necessidade de redistribuição das terras e os principais movimentos e agentes relacionados com esse tema. Lembrando que no final do vídeo você encontra algumas dicas para responder às atividades da semana 1. Bons estudos! Sabemos que a Terra é um elemento da natureza de fundamental importância para a sobrevivência humana, pois é nela que desenvolvemos nossas atividades primordiais para toda a produção que necessitamos. Mas a Terra, para além de um elemento natural importante, ela também é, antes de tudo, o lugar das relações estabelecidas através da identidade de pertencimento onde a vida se faz. E apesar da imensidão do território mundial, não conseguimos distribuir as terras de forma justa. O resultado é a concentração nas mãos de uma pequena parte da população. A exemplo do território brasileiro, onde perpetua uma das maiores concentrações de terra do mundo. Assim, populações mais pobres são vítimas da falta de acesso à terra, o que gera consequências na qualidade de vida e no acesso aos meios de produção. A estrutura fundiária dos países periféricos, como o Brasil, apresentam heranças do período colonial, quando as terras foram dominadas pela coroa portuguesa, que as distribuiu segundo os seus interesses. As sesmarias e as capitanias hereditárias, que podem ser entendidas como terras doadas pela coroa a seus donatários, que poderiam ocupar e explorá-las. Foi um modelo de apropriação implantado que firmou a dominação da terra, gerando a concentração nas mãos de uma elite, o que revela o exercício do poder e da exploração até os dias atuais. A Lei de Terras do Brasil de 1850 definiu a posse da terra por meio da compra. Isso concedeu grandes propriedades aos que já eram fazendeiros. Criou dessa maneira uma estrutura de permanência da terra nas mãos de poucos proprietários. A restrição à terra era realidade para os escravos libertos e camponeses, o que intensificava os conflitos. O Estatuto da Terra é a forma como legalmente se encontra disciplinado o uso, ocupação e relações fundiárias no Brasil. Conforme o Estatuto da Terra, criado em 1964, o Estado tem a obrigação de garantir o direito ao acesso à terra para quem nela vive e trabalha. Durante a ditadura militar, ali em 64, foi criado o Plano Nacional da Reforma Agrária, o INCRA, os assentamentos na Amazônia, as agrovilas, e a classificação das propriedades em módulo rural, além da legislação trabalhista rural, que são grandes vitórias da população do campo, do povo rural. Lembrando que esse processo se deu principalmente pela luta dos camponeses, na frente aí pelo acesso e pelo direito à terra, principalmente pelas ligas camponesas. Mas como é a estrutura fundiária em países desenvolvidos e em países subdesenvolvidos? Será que é igual? Os países desenvolvidos, eles possibilitaram uma maior democratização da terra ainda no século XIX, onde a maioria deles tiveram uma ocupação vinculada a uma estrutura fundiária planejada, com pequenas e médias propriedades, onde se desenvolveram projetos de assentamento que minimizaram as questões relacionadas à produção no campo e também investiram no desenvolvimento tecnológico. Já nos países subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil, há uma grande concentração de terra nas mãos de poucos e uma expressiva parte da população sem acesso à terra. Muitas áreas são ocupadas por latifúndios, ou seja, grandes extensões de terras, de monocultura principalmente, voltados para atender à exportação, o que deixam de lado a necessidade básica do seu povo.
e o dificulta muito a vida dos pequenos produtores, que sofrem com a lenta reforma agrária e com medidas governamentais ineficientes para o desenvolvimento da produção em pequenas e médias propriedades. Chegou a hora de testar seus conhecimentos. É muito importante que você realize pesquisas e consultas para realizar com sucesso suas atividades. Primeira atividade. Podemos considerar na estrutura fundiária do Brasil que os latifúndios, que são grandes propriedades rurais em extensão, ocupam o maior percentual das terras agricultáveis. Você concorda com essa afirmação? Justifique sua resposta. 2. Diferencia a estrutura fundiária dos países desenvolvidos com a estrutura dos países subdesenvolvidos. Para responder às atividades 3 e 4, é importante observar com atenção essa charge. Coisas da Vida, de Fabiano dos Santos. Aí o garoto diz: mas papai, ouvi dizer que todos têm direito à terra, por que não temos a nossa? Aí eles observam aí, né, as plaquinhas, né? Silva pai, Silva júnior, Silva avô, propriedades do senhor, todos da Silva, né? É a charge aí mostrando essa família, né? Vamos lá. 3. Na sua opinião, quais os problemas decorrentes da estrutura fundiária do Brasil retratados na charge? Então, a questão aí da desigualdade do acesso à terra, não é? 4. Justifique a necessidade de romper com a situação retratada na charge. Então, por que é importante acabar com a desigualdade, né, do acesso à terra? 5. Leia o trecho do texto. No estágio atual de desenvolvimento do Brasil, a FAO atua como foco da promoção do diálogo e debate internacional para o intercâmbio de experiências e projetos, com enfoque especial na cooperação Sul-Sul. Explique o que é FAO e qual sua importância. Chegamos ao final de mais uma videoaula. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Bons estudos, estou à disposição no WhatsApp de segunda a sexta-feira, das 7 às 17h30 para sanar suas dúvidas. Até a próxima semana.